Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para aguardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estando guardado no cárcere, mas havia oração, diga comigo, oração incessante a Deus, a parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, diga glória a Deus por isto, e uma luz iluminou a prisão, diga glória a Deus por isto, e tomou ele o lado de Pedro, tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinze-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe-te a tua capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual lhes abriu automaticamente, e saindo envedaram para uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou-me da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Marta, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. Quando ele bateu ao pórtico da porta, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro tão alegre, ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar o que Pedro estava junto à porta. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Então Pedro continuava batendo. E então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Amém? Põe um dedinho como marca-página nesse texto aí. E vamos lá para Ezequiel, no capítulo 22, o versículo 30, que é o nosso tema central. Vamos aproveitar a tecnologia. Vamos ler todos juntos aqui numa só voz aqui, né? Apesar que é bonito o som de coral de línguas estranhas, né? Eu gosto desse negócio de diversas traduções na casa de Deus. Quando todo mundo começa a ler, não é? Algumas vírgulas estão adiante, outras estão mais após, e fica aqui parecendo aquele coral de línguas estranhas, né? E é bacana. Mas nós vamos ler aqui, não dispensando os dons do Espírito, os dons de variedade de línguas. Vamos ler aqui todos juntos, todos vamos lá? E busquei... Vamos ler um pouquinho com mais força, um pouquinho mais forte, vamos todos nós de novo lá, vamos lá? E busquei, e estivesse, esse verso é Deus falando com o profeta Ezequiel. O ano era o ano de 597 a.C. Quando Deus, ele vem ao profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel ainda não era o profeta, na eloquência de então, o profeta de então ainda era Jeremias. Jeremias profetizava naqueles dias ao povo de Deus, denunciando o pecado, denunciando
as conspirações que existiam no meio do povo de Deus, denunciando que em pouco tempo haveria um cativeiro, denunciando que por causa da maldição, da forma que aquelas pessoas estavam se portando diante de Deus, também de uma tal forma, isso estava também danificando a sociedade em si, porque o poder de Deus não poderia ser de maneira nenhuma conivente àquela situação. Então Jeremias pregava autenticamente a respeito contra aqueles homens, dizendo a respeito do pecado daquele povo, denunciando o pecado da congregação, denunciando a forma que eles iam ao Santo dos Santos. O ano era de 597. Do ano 597 ao ano 587, dos dias do profeta Jeremias, 10 anos, nesse período de 10 anos, no período do rei Jeconias ou Jeoaquim, até o período do rei Zedequias, Deus então vai até o rio Quebar, visita a Ezequiel e em espírito traz Ezequiel até o templo onde era o templo de Salomão. Quem entendeu até aqui diz amém. Então em espírito Deus vai e revela. Mas por que Deus vai e visita Ezequiel, sendo que havia Jeremias? Jeremias, nessa ocasião, ele estava preso na casa da guarda. E a casa da guarda era um lugar onde eles eram oprimidos. Naquele lugar, era um lugar onde havia a imagem de Tamuz, e ficava ao lado de fora do templo. Mas Jeremias, ele estava de frente à escada central que levava as pessoas a subir até a casa do Senhor. E ali Jeremias ficava profetizando contra a nação, profetizando contra o povo, profetizando a injúria que o povo estava fazendo diante de Deus, profetizando o perigo que eles estavam correndo, falando da prisão que eles estavam vivendo, de ter permitido que a alma deles fosse levadas a um cativo da emoção, aonde eles viviam um sensacionalismo, uma religião totalmente proliferada, uma religião mentirosa. E então Jeremias, preso, acorrentado ali na casa da guarda, ele então colocava o seu rosto em direção àquele pórtico, e então ele gritava: olha, a ira de Deus vai vir sobre vocês, vocês estão correndo um grande perigo, vocês já estão presos e não estão percebendo, vocês já não sabem que a alma de vocês já estão aprisionadas, o povo está aprisionado, a prisão que está sobre o povo, o jugo que está sobre as nações, vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo. Então, por esse motivo, Jeremias está preso na casa da guarda. Então Deus vai lá junto ao rio Quebar, visita a Ezequiel. Quem pode dizer glórias a Deus por isso? O Espírito de Deus ainda visita pessoas nos nossos dias, sim ou não? Deus visita ainda. O Espírito de Deus visita o profeta Ezequiel. E então traz Ezequiel, que na ocasião não era um profeta, porque o profeta era Jeremias. E Deus então vai e visita Ezequiel, traz Ezequiel numa condição de profeta. Presta atenção que coisa interessante. E então Ezequiel entra em espírito, e Deus então faz com que em espírito Ezequiel visse a denúncia e a prisão que estava a sociedade daqueles dias. 10 anos se passaram. E Ezequiel então falando a respeito disso, e Deus falando com Ezequiel uma frase: olha, Ezequiel, eu tentei usar pessoas, eu tentei mudar a vida de pessoas, eu falei com pessoas, eu usei Jeremias, mas Jeremias foi açoitado. Hoje está lá Jeremias preso, por causa da situação do povo. Porque, irmãos, você tapar os seus ouvidos para a palavra de Deus, para a voz de Deus. O ser humano, quando ele tapa os seus ouvidos, quando o ser humano coloca um Ray-Ban contra a visão de Deus, quando ele não quer ouvir a voz de Deus, a humanidade sofre. Há uma, como diz aí o termo nos nossos dias, né? Há uma sofrência terrível. E Deus, nesse inteirinho, o que Ele pode fazer? Algumas pessoas podem dizer que nada. Deus pode fazer alguma coisa. Nos dias de Abrão, quando Deus visita Abrão, e Deus disse para Abrão: ora, Abrão,
Eu vou fazer você uma grande nação. Eu vou visitar a você. E vou fazer de ti sairão reis. Será uma nação numerosa e poderosa nessa terra, que vai pisar os reinos e os reis de toda essa terra. Mas tem uma coisa, eu não posso fazer por agora. Eu vou levar o meu povo para criar-se e crescer numa terra distante daqui. Essa terra depois vem a ser Gósen, o Egito, lá no Egito. E Deus então iria levá-los para lá, até que o povo se saturasse do seu próprio pecado. Sabe quando uma pessoa come tanto a comida que fica enfadada, que daqui 10 anos eu vou falar daquela comida, você fala, meu Deus do céu, enjoei dessa comida. Deus então estava dizendo para Abraão, esse povo vai se enfadar tanto dos pecados dele, eles vão ficar tão saturados dos pecados dele, eles vão ver o mal que eles estão fazendo para si próprio, mas depois que eles se saturarem dos seus pecados, Abraão, eu tirarei o meu povo da terra estranha, e os trarei a essa terra, e darei a domínio ao povo de Deus, eu libertarei vocês das suas correntes e algemas, e vos trarei, mas até que se cumpra a saturação do pecado, da maldade do homem, eu não posso deixar que vocês entrem aqui. O que Deus está dizendo? Que tapar os ouvidos para Deus, menosprezar a palavra de Deus, como foi dito aqui nesse domingo, é um pecado terrível, é um pecado que nós devemos trazê-lo para dentro daquela fala, que o temor a Deus é o princípio. Tema a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, não é reconhecer Deus. Temer a Deus vai um pouco além disto. Também faz parte de temer a Deus. Queridos, diga comigo assim, bem forte, temer a Deus é temer, não ser lançado, ser lançado para fora da presença dEle. Algumas pessoas não param para meditar no poder do reino de Deus, têm uma visão curta e cega. Eu não vou dizer, como eu disse esses dias para um irmão, que é o diabo que cega. Porque tem gente que não é o diabo que está usando ela, tem gente que ela está usando o diabo. Tem gente que você percebe que não adianta expulsar o demônio que está nela, você tem que expulsar a pessoa que está no demônio. De tão sério que as coisas estão ficando. Ô fulano, solta o diabo, fulano. Tem hora que dá vontade de fazer umas orações dessas, não dá, pastor? Que a gente percebe que as pessoas estão usando o diabo. As pessoas vão ficando cegas e não começam e não percebem, irmãos. Às vezes as pessoas confundem, mas está dando tudo certo, Deus não fez nada. Tem gente esses dias atrás, uma pessoa próxima, muito próxima, disse, mas nunca aconteceu nada. Eu não pratico o que você pratica, estou dentro da igreja, mas porém, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu falei, não confunda isto. Porque Deus deu o poder para o homem tem inteligência. O homem tem sabedoria, tem inteligência. O homem, pela sua inteligência, pode fazer o que essas pessoas estavam tentando fazer. Fazer que tudo estava caminhando bem. Enquanto havia uma denúncia, porque as pessoas não percebem que o reino de Deus, existe o manual de Deus. No reino de Deus, queridos, há o manual de Deus, como no nosso país tem uma Constituição, o reino de Deus também tem a sua Constituição, é a palavra de Deus, é a Constituição do reino de Deus, que é regido pela voz de Deus, com a autenticidade de Deus, e que Ele diz, passarão os céus e a terra, mas a minha Constituição, ela não pode passar. Permanece firme para sempre, se renove a cada manhã, é a palavra de Deus. Quantos para levantar as mãos por essa Constituição poderosa e glorificar ao Deus Todo-Poderoso? Mas para não delongar muito nessa história, porque eu quero falar um pouquinho sobre essa brecha. Tentei fazer um desenho, mas não deu certo, lá eu rabisquei um aqui, um dia vai dar certo a gente mostrar isso no slide. Perceba uma coisa, a Bíblia fala de uma nação sacerdotal, sim ou não? Até porque 1 de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que Deus elegeu para si, a nós como raça eleita, povo sacerdotal, para nós sermos ministrantes diante dEle. Então perceba que Deus nos coloca diante de uma posição mais do que importante. Presta atenção,
coisa. Naqueles dias, haviam os coatitas, digam comigo, os coatitas. Queridos, os coatitas era uma classe de levitas, de sacerdotes levitas. Esses sacerdotes, eles tinham uma missão, diga comigo, eles tinham uma missão. A missão desse povo, desses coatitas, era somente uma. A missão deles era cuidar do lugar santíssimo e cuidar de todas as peças que haviam no tabernáculo, como a arca da aliança. Quando o acampamento ia levantar o acampamento, ninguém poderia colocar as mãos nos castiçais, na mesa de pães, no altar de incenso e na arca da aliança. Ninguém poderia fazer isto. Diga comigo, somente os coatitas. Só eles. Ainda nos dias do profeta Isaías, quando havia a denúncia do que estava acontecendo, quando Isaías está falando sobre o reino messiânico, e ele vai falando exatamente quando esse rei que chega na terra, depois ele fala de coisas futuras, aí ele fala desse período que nós vivemos lá no capítulo 9, não é isso? Ele fala de um período onde iria encerrar o período do cativeiro. Então esse cativeiro ele seria encerrado, e haveria um período em que Deus abriria no espaço e no tempo, essa era que nós vivemos hoje aqui, que chama-se a dispensação da graça. Nesse período, quando então o povo já distante de Deus, as nações já distante, muito mais distante de Deus, adorando seus deuses, fazendo o que eles bem queriam. Já nesse período, os coatitas, eles tinham a visitação de Deus sobre eles. Quando o profeta Jeremias começa a denunciar que os reinos da Síria, o reino da Babilônia, eles iriam invadir Jerusalém e iria tomar a riqueza de Jerusalém, Deus havia colocado no coração daqueles homens. Preste atenção nessa frase para você entender o porquê que ele diz: procurei um homem para se colocar na brecha. O que isso quer dizer, pastor? É muito simples a explicação. Todas as vezes que ouvia-se dizer, o rei da Síria, o reino da Pérsia, investirá contra a nação de Israel, os coatitas corriam, queridos, e eles iam no lugar santíssimo, mas pelo lado de fora, eles abriam uma brecha, um buraco na parede, faziam um buraco de forma subterrânea, e eles pegavam uma espécie da tenda de Davi, e cobriam aquela arca, fugiam por aquele buraco, por detrás do templo de Salomão, e corria para as montanhas, para poder proteger a presença de Deus. Aí vem o rei da Babilônia, eles corriam, entravam no Santíssimo, aquela classe de levitas, homens que cuidavam, sabe, da primazia de Deus, que zelava de ministério, porque ali fala da essência do Espírito, fala de Deus verdadeiro, fala de um Deus puro no meio do povo. Eles corriam, entrando por detrás, porque pela frente eles não podiam entrar, porque havia um ritual de ano em ano. Então eles entravam pelas costas do templo de Salomão, cavavam aquele buraco que já existiam, pegavam aquela arca e fugiam com aquela arca pelas montanhas. Porque todas as nações temiam aquele símbolo, aquela arca. Porque eles diziam o seguinte: se nós roubarmos a arca deles, eles ficarão fracos. Se nós tomarmos a arca deles, nós vamos pegar os deuses deles. Lembra o que aconteceu lá com o rei dos filisteus? Que eles vão lá nos dias do profeta Samuel, e eles correm, pegam a arca do Senhor, roubam a arca do Senhor, levam para a terra deles, e colocaram, sabe, aos pés de Dagom, e falou: agora você vai servir Dagom, ó Deus dos hebreus. Dormiram, acordaram no outro dia, diz que aquela estátua tinha perdido a cabeça. Aí eles vão lá, pegam a estátua da cabeça, com tanto sacrifício, colocam no lugar. Dormiram. Quando chegaram no outro dia, levante a mão para dar um glória, Dagom, que era o Deus dos filisteus, estava de joelho diante da presença de Deus. Todos conheciam que aquele sinal era o sinal do trono de Deus.
E eles falaram, já que não tem jeito, porque se nós levarmos, essa arca, ela ficou na casa do gentio, lá em Bet-Semes, ele ficou lá na casa daquele geteu, e quando ela ficou lá, a terra daquele homem foi abençoado, aquele homem foi tão abençoado, que depois, queridos, que a arca partiu da casa dele, ele ficou assim, ó, fica essa terra com toda a bênção, eu vou seguir a arca. A irmã entendeu, está dando glória ali. Então eles tinham aquele cuidado, os coatitas, tem sacerdote espiritual de Deus aqui, ele levante a mão na glória. Vou encerrar agora para você orar com mais força. Então eles tiravam, e aí ficou gravado esse termo, a brecha. E já nos dias de Jeremias, já não tinha mais ninguém para se colocar, diga comigo, a brecha. Babilônia ia chegar. Mas quem vai entrar na brecha para preservar a presença de Deus? Os inimigos vão chegar. No entanto, chegaram e levaram a arca. E não se sabe onde está até os dias de hoje. Alguém se coloque à brecha. O que quer dizer a brecha? Olhe para mim que eu vou dar a última explicação. A brecha quer dizer que todas as vezes que uma cidade, uma família, uma empresa, uma nação, a sua alma, que sabe, está cativa, presa a um passado, porque foi o que mais Deus falou no meu coração, almas presa, pastor Daniel, ao passado, presa a alguém, presa a uma situação, presa ao medo, preso à raiva, presa à ira, presa à mentira, presa à prostituição, presa à morbidão, à frieza espiritual, presa a um passado, presa ao desejo do pecado, preso na pornografia, presa nas drogas, seja na cocaína, seja na maconha, seja qual que for, o LSD, seja qual for a droga. Todas as vezes que essas pessoas, isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão em perigo, famílias estão em perigo, maridos estão em perigo, esposas estão em perigo, patrões estão em perigos, empregados estão em perigo, sim ou não? A nação está a perigo, a presidente está a perigo, o ex-presidente então faz questão de todo dia vir em rede nacional quase, e fora nos canais de comunicações virtuais, para poder, porque ele está em perigo, pessoas estão em perigo, o cachorro da sogra está em perigo, o gato está em perigo, frajola está em perigo, piu-piu está em perigo, pica-pau então nem se fala. Todos estão a perigo. O que as pessoas estão fazendo? Tentando solucionar os seus problemas através da sua força própria, tentando solucionar através da tecnologia, tentando solucionar através de estudos, tentando se formar através de se tornar pessoas inteiramente capacitadas para resolver a situação do país. Queridos, o mundo está em perigo, a sua rua está em perigo, o seu prédio está em perigo, a sua vizinhança está em perigo, os seus colegas de busão estão em perigo, o trânsito está em perigo, a criminalidade aumenta, as pessoas a cada dia que passa se matam, se destroem, famílias se destroem, marido mata esposa, esposa mata marido, filhos mata pai, mata mãe, mãe e pai mata filhos. Pessoas por ato de inveja destroem outras pessoas. O que está acontecendo? Pessoas estão em perigo, mas Deus levantou esse lugar aqui, é a B Central. Deus colocou uma palavra no coração de alguém. Há alguém para se colocar a brecha. Por que se colocar a brecha? Se colocar a brecha, amados irmãos, é exatamente isso que eu estou falando para você. É você se colocar na posição quando você vê o perigo, você começa a gritar, aí vem o perigo, mas só a presença de Deus pode livrar o homem do todo o perigo de tentão. Só a presença de Deus pode livrar aqueles que veem 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua esquerda. Só a presença de Deus para não deixar nós sermos atingidos. Não havia ninguém para se colocar à brecha. E Deus então vai e faz uma denúncia. No ano 597, a Ezequiel. Vamos ler de novo o versículo todos juntos, vamos lá?
e busquei. Não achei ninguém para gritar pelo povo, gritar pelo socorro do povo. No Egito, alguém lembrou da promessa. 430 anos de escravidão. 400 anos de escravidão. O texto diz assim: e alguém lembrou da promessa de Deus, que Deus houvera feito a Abraão. E clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu e viu as aflições que eles estavam passando, que os exatores estavam colocando, a carga que estavam colocando sobre o meu povo. Ele não diz que todo o povo gritou. Alguém se colocou em pé no Egito e disse: Deus, lembra da tua promessa, que o Senhor falou para Abraão, a Isaque e a Jacó, que o Senhor faria com que esse povo chegasse até aqui, mas com braço forte, o Senhor arrancaria daqui do Egito, com toda a riqueza do Egito. E lá do céu Deus respondeu: alguém me chama. Tem alguém para a brecha aqui essa noite? Levante a mão e já começa a glorificar a Deus, porque é forte Deus está falando aqui. Eu preguei aqui, queridos, aproximadamente um mês. Oração não é gastar tempo. Quem se lembra o que é oração? Oração, parabéns, irmão, oração é investimento, oração não é gastar tempo. O seu inimigo sabe que se você começar a gritar a Deus, a sua dívida sabe que se você começar a gritar a Deus, a sua alma sabe que se você começar a clamar pelo nome de Deus, a sua pobreza sabe, a sua família sabe, alguém sabe, a sua rua sabe, alguém sabe que se alguém chamar pelo nome de Deus, Deus não pode dizer não. Quando a palavra dele, a pessoa dele é lembrada, ele diz: todo quem eles que invocar o meu nome, esses serão salvos. Encerrando. Tiago já havia perdido sua vida. Estevão já havia morrido, apedrejado. Agora prendem a Pedro. Encerra ali na prisão. As autoridades, os religiosos, muitos queriam a cabeça dele no outro dia. Pedro dormiria aquela tarde, ficaria aquela tarde, dormiria aquela noite, no próximo dia ele sabia que ele iria morrer. No entanto, Pedro já estava tão conformado e tão feliz porque iria morrer por amor a Cristo, porque ele sabia: bom, se eu perder minha vida, Jesus falou que eu estou ganhando ela. Pedro feliz, tira a sandália, tira a capa, fica só de bermuda e deita na cela. E adora ao Senhor: ô Senhor, obrigado porque eu fiz a sua obra. Te agradeço pelos milagres lá na porta do templo. Eu te agradeço por o Senhor permitir eu caminhar contigo, mas daqui a pouco eu vou ver, meu Deus, eu vou ver o Senhor como Estevão viu. Daqui a pouco eu vou cantar no céu, daqui a pouco vai acontecer, meu Deus, daqui a pouco, é só amanhecer o dia. É só, essa aflição aqui vai doer, meu Deus, vai doer um pouquinho, porque não tem anestesia. Eu não sei o que vão fazer comigo, se vão me matar crucificado, até então ele não sabia. Não sei se eles vão me apedrejar, não sei se eu vou perder a cabeça, mas eu sei que vai doer. Mas a leve e momentânea tribulação vai produzir um peso excelente de glória no futuro. E Pedro já estava ciente daquilo, mas ele sabia que ele tinha salvação. Mas diz a história que quando Pedro estava pensando desse jeito, um grupo de pessoas, diga comigo, um grupo de pessoas se reuniram numa casa e começaram a gritar: Deus, visita Pedro.
Não te esqueças de Pedro. Deus, o Senhor disse que os nossos ossos não poderiam ser quebrados. Pedro vai, Deus, amanhã, quando amanhecer o dia, Pedro vai morrer. Não se esqueça de Pedro. Deus, assim, Deus, como uma mãe não esquece do seu filho nem de amamentá-la, o Senhor disse que o Senhor, foi o Senhor que disse que não se esqueceria de nenhum dos seus. Olha para Pedro. Deus, olha para Pedro. Pedro está preso. E sair daquela prisão não é fácil. Porque Pedro foi colocado, eles temendo o que acontecesse, o que aconteceu com Jesus, ele falou assim, vamos colocar na última recâmara. E põe muitos soldados para vigiar, que é para não acontecer o que aconteceu com o senhor deles. Pedro dorme. Os soldados dormem. Mas levante a sua mão e diga comigo, Deus não dorme. Deus não dorme, irmãos. O seu Deus não tosqueneja, o Senhor Deus nos vacila. Paulo ainda, ele fala uma coisa interessante. Ainda que Deus se torne fraco, a fraqueza de Deus é maior do que a força dos homens. E ainda que Deus venha ser tido por tolo, a tolice de Deus é maior do que a sabedoria dos sábios de todo mundo. Deus, olha Pedro. Pedro dorme. E alguém fica orando. A madrugada. O dia vira, irmãos. Aleluia. Um anjo do Senhor entra naquela prisão. Irmãos, você serve a Deus, às vezes parece que a gente se esquece quem é Deus. Um anjo de Deus entrou naquela prisão. Diga comigo, um anjo entrou naquela prisão. Um anjo. Um anjo de Deus, o profeta Isaías, ele fala que ele viu um anjo de Deus, matou 100.000 soldados. Diga assim, um anjo matou 100.000 soldados. Era para você estar dando um glória, eu falar de alguma coisa para Deus, mas não falou, deixa para lá. Um anjo entrou naquela prisão. Deu um sonífero do céu para todos aqueles guardas. Todos dormiram. E Deus age no mundo real, irmãos. Por isso que diz que o anjo ia na frente dizendo, Pedro, vem comigo. E diz que ele ia abrindo as prisões e quebrou as prisões de Pedro. E falou, põe a roupa, rapaz. Coloca a sua roupa, você pensa que você está no seu barco, você não está pescando não. Põe a roupa, calça a sua sandália e vamos embora. Pedro ainda estava dormindo quando o anjo chegou. Eu tenho por mim que ele foi levado até a porta central, a porta principal, ele foi em espírito. Porque lá na rua ainda ele fala assim, isso aqui é um sonho, não é verdade. Mas quando o anjo cutuca ele, fala, acorda, porque isso é verdade. Foge, Pedro, porque você é livre, a igreja clama por ti. Alguém se colocou à brecha, Pedro, você está livre. E quando Pedro então corre na casa, irmão, de Maria, quando ele chega na casa daquela mãe de João, ele bate na porta, uma garota vai e olha pela fechadura e espia e fala, meu Deus do céu, minha virgenzinha, bate na madeira porque Pedro está aí, gente, Pedro está na porta, como eu vi pelo olho vivo, Pedro está lá fora, você está sonhando, menina, você está ficando louca, é um anjo vestido de Pedro, ele se transfigurou em Pedro, não é Pedro, e Pedro começa a bater, irmãos. Daqui a pouco o Pedro fala o seguinte, abram uma porta, conheceram a voz de Pedro, irmãos, e ficaram assustados. Coloque em pé porque nós vamos orar agora, mas só se coloca em pé quem está na brecha, levanta dando glória a Deus. Salmo 126, o versículo 1, diz assim o texto, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonhávamos, como alguém que sonha. As pessoas ficam assustadas quando Deus está agindo. Essa noite, as pessoas que olharem para você, levante a mão para dar um glória, porque Deus falou para mim essa tarde, vão ficar assustados com o que Deus vai fazer na sua vida.
Ah, você não entendeu o que eu falei, né? As pessoas vão olhar para você e vai dizer: é mentira que está acontecendo esse milagre na sua vida. É mentira que essa porta se abriu. É mentira, é tempo de crise, é momento difícil. Não, não é, porque tem alguém na brecha, clamando e chamando por Deus. Essa sua alma que está presa, você está preso no passado. Você tem alguém que você veio trazer, está preso no passado. A alma está presa no tóxico. A alma está presa, meu querido, numa imundície, na prostituição. A alma está presa lá, meu querido, no passado. Levante a mão, porque essa noite Deus vai quebrar as algemas. O Senhor vai quebrar o jugo. Deus vai ferir o adversário, seja quem for ele. O Senhor vai ser exaltado através da nossa oração neste lugar. Eu não sei qual a situação que você trouxe essa noite. Eu não sei o que você pensa. Eu não sei o que te dói. Eu não sei o que te escraviza. Eu não sei o que te faz chorar. Mas o Deus onisciente está neste lugar essa noite, Ele sabe. Eu estou em silêncio porque eu estou esperando você falar alguma coisa para Deus, só para você se ajeitar na brecha aí. Quem se levantou contra você? Qual foi a pessoa que se levantou contra a sua casa? Quem foi que prendeu o seu esposo, a sua esposa? Quem está querendo prender os seus filhos? Estou só esperando você se colocar na brecha aí. Alguém fez, alguém está fazendo, alguém está querendo mal, alguém está querendo mal. Deus poderia resolver tudo isso sozinho. Deus poderia resolver seus problemas sozinhos. Deus poderia enviar um anjo aqui para resolver seus problemas. Mas a Bíblia fala: só recebe quem busca. Só quem clama é quem recebe. Só quem bate é que abre. Só quem busca acha. Quem procura vê, irmão. Deus poderia fazer, mas Ele disse: clama, se não clamar não vê, meu querido. Tem que haver concordância. Se 2 ou 3 concordarem, aquele que pedir qualquer coisa, ligar ou desligar na terra, é até o céu, meu querido, funcionando pela terra, pela ordem da terra. Se já tem alguém na brecha aí, levante as mãos para os céus, 2 mãos para os céus. Deus está neste lugar, eu sinto a presença de Deus, Deus está aqui. Há uma unção de Deus que vai quebrar essas cadeias hoje aí. Deus vai libertar a sua alma. Deus falou ao meu coração o dia inteiro hoje: eu vou libertar a alma de pessoas. Tem almas que estão presas ao passado. Tem almas presas na amargura, presa na dor. Tem alma que está presa, mas vou quebrar as algemas quando a minha igreja se colocar em oração. Com as mãos levantadas, feche seus olhos. Pode glorificar a Deus, porque Deus está nesse lugar. Eu vou dar 1 minuto para você renovar a sua vida com Deus aí, vai lá. 1 minuto para você renovar a sua força, porque o clamor de hoje vai ser para valer. 1 minuto para você falar: Deus, é hoje. Agora ou vai ao racha, ou é ou não é, ou tudo ou nada. É hoje, meu Deus, é hoje. Gente, aproveita a unção que está nesse lugar. Aproveita a unção de Deus que está nesse lugar. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração, meu querido. Quem está sentindo a presença de Deus, levante a mão e comece a dar glória. Quem sente a presença de Deus, fala na língua do céu. Quem sente a presença de Deus, levante o cântico de profecia essa noite. Jesus, eu creio, há um milagre me esperando no altar. Sua glória
Com as mãos levantadas, diga comigo bem forte assim: todas as coisas se transformam no altar de Deus. O altar, a arca, o altar é o lugar mais protegido de Deus, porque o altar fala do próprio Deus, fala do trono, da cadeira onde Deus está sentado. O altar fala do Salmo 113, quem é como o Senhor, que habita as alturas, mas que todos os dias se levanta para ouvir o clamor do necessitado e do aflito na face da terra, para o tirar de lá e o fazer assentar entre os grandes e poderosos, é no altar de Deus. Nós temos uma incumbência, essas quintas-feiras, e nós vamos ganhar essa luta, da forma que eu sempre falo para os meus filhos: se nós não ganharmos, Rita, pela sabedoria que Deus nos deu para enfrentar nossos inimigos em carne, nós vamos ganhar, pastor Daniel, com os joelhos dobrados. O que nós não conquistarmos com a força dos nossos braços, é porque Deus quer, pastor Daniel, que eu conquiste com o meu altar, com os meus joelhos prostrados diante do altar. Pastor, hoje eu vim para o tudo ou nada. Eu trouxe uma situação, pastor. Eu tenho uma situação aqui difícil, e só Deus pode resolver. Pastor, eu preciso. Essa situação, pastor, é só Deus que pode fazer. E eu vim hoje para entrar na brecha. Eu ouvi Deus e quero me colocar na brecha. E eu quero convidar todos vocês, saiam dos seus lugares e se dobrem aqui nesse altar aqui. No altar, se apertem aqui no altar. Para cá, no altar, no altar, no altar. Nunca dê as costas para o altar. É o altar que transforma as coisas. É o altar. É aqui que Deus vai resolver a nossa situação. Procurei alguém que se colocasse à brecha. Que bom que Deus achou você. Sou eu, o Deus que estou no meio de vós. Aramampo e subiandecóvia. E farei terríveis as minhas obras no meio de vós. Aravassuda ondeande aviaçu errará. E visitarei esse dia as suas aflições. E arrebentarei com os ferrolhos e as opressões das vossas almas. Aí dissolve anto idearado e chiamerá. Visitarei os seus opressores e calarei os seus inimigos e adversários. Aí amando coube Adonai. E estou como Deus diante de vós, e não há forte que resistirá à minha destra. Tereme andecou manarabassara bacandarabahas. Obrigado, Deus, pela tua presença, pelo teu Shekinah. Obrigado pela tua glória que está neste lugar, Senhor. A tua presença é real neste lugar. Muito obrigado, Deus, pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor, pelas palavras que o Senhor tem trazido. E agora, Pai, nos colocamos na brecha. Agora, Senhor, o teu povo, a tua igreja se coloca na brecha. Nesta palavra não houve nenhum, ó Deus, que se colocasse na brecha. Mas, Senhor, aqui há um povo. Senhor, aqui há pessoas que estão se colocando na brecha por familiares, pelos seus conhecidos, Pai, pessoas que estão se colocando na brecha pela igreja, pessoas que estão se colocando na brecha pelos seus queridos, Pai.
Meu Deus, ouça o clamor da tua igreja, ouça o clamor do teu povo agora, Pai. Meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor, neste momento pelo meu irmão, o Toninho. Meu Deus, visita ele agora. Meu Deus, toca na vida dele agora, Senhor. Meu Deus, levanta ele daquele leito de enfermidade, que aquele espírito de enfermidade, de morte que está agindo na vida dele, pegue suas trouxas agora e saiam daquela vida agora, solte aquela vida agora, em nome de Jesus. Eu declaro vida, eu declaro restauração, eu declaro a cura a ele, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que até o fim desta campanha ele esteja aqui andando normalmente, curado, restaurado, liberto, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, aqui nomes de pessoas, Senhor, que precisam de um milagre, e nós estamos no Teu altar. Senhor, opere o milagre, opere o milagre, opere o milagre, Senhor, opere o milagre nesta igreja, opere o milagre nestas vidas, Senhor, opere o milagre nas pessoas que estão aqui também, opere o milagre na liderança desta igreja, nas finanças desta igreja. Pai, opere o milagre nas finanças da Viva TV, na Viva TV, opere o milagre, Senhor. Nós somos Teus, Pai. Nós colocamos, Senhor, esta igreja, os nossos familiares, parentes, os nossos queridos, colocamos, Senhor, essas pessoas no Teu altar. Senhor, cuida, restaura, salva, liberta, transforma e traga para os Seus caminhos santos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós já Te louvamos pela vitória, pelo milagre, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Tua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Vem sobre mim poder. Vem sobre mim poder. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Teu nome para sempre, Deus. Glorificado é o Teu nome, Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.